Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Hoje, pela manhã, eu comecei a assistir o noticiário bem cedo e, lamentavelmente, já tive motivos para ficar extremamente frustrado com a situação política do país logo pela manhã, vendo as imagens daquele espetáculo lamentável promovido pelo Judiciário e pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, promovendo uma verdadeira zona de guerra no centro de São Paulo, para, mais uma vez, fazer descumprir a lei. Judiciário e Polícia Militar do Estado de São Paulo, unidos para violentar a nossa Constituição, para violentar o direito fundamental da população brasileira, que é o direito à moradia. Assim como aconteceu aqui há poucos meses com a ocupação que ficou conhecida como Oito-Elerge, em São Paulo, mais uma vez, o Judiciário e o Executivo se unem, não para fazer cumprir a lei, para garantir os direitos da população, mas para garantir supostos direitos de proprietários de imóveis abandonados, vazios, largados, né, que serviam apenas para estoque especulativo. Isso é uma praga que existe no nosso país. Nós somos um país com mais de 6 milhões de famílias sem teto e com quase 7 milhões de imóveis fechados. É um absurdo. O problema da moradia no Brasil não é um problema de construir habitações, é um problema de aplicar a lei, de enfrentar os interesses de meia dúzia de especuladores que mantêm fechados milhões de imóveis no país. Eu não sei se serve para muita coisa, mas isso aqui é a Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social. Parece que é difícil, eu acho que os juízes no Brasil, eles devem ter estudado antes da Constituição de 88 e não se atualizaram. Não é possível. Como é que não entra na cabeça dos juízes do Brasil que a propriedade não é um direito absoluto? Ele é um direito que está submetido à sua função social. Imóvel trancado tem que ser objeto de ações do poder público para que ele seja ocupado. Artigo 162 da Constituição Federal. A política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 4º. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de 1. Parcelamento ou edificações compulsórias. 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. 3. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Isso aqui é a Constituição, é a Constituição Federal, é a lei máxima do país. Parece que a lei no Brasil, ela só importa quando é o pobre roubando margarina no supermercado. Aí a lei é aplicada. Quando o milionário tranca o seu imóvel para fazer especulação, a lei é ignorada.
Isso é Estado de Direito? Isso é Estado de conveniência. Não existe Estado democrático de direito no Brasil. Existe Estado de conveniência de direito no Brasil. Quando a lei é conveniente aos poderosos, ela é cumprida. Quando não é conveniente, não é cumprida. E ainda tem gente que acha que vai resolver alguma coisa na política brasileira submetendo o processo político ao judiciário, ao crivo do judiciário. O judiciário no Brasil é que precisa ser fortemente reformado. Como é que o poder judiciário, que tem que aplicar a lei, ignora sistematicamente as leis? Manda a tropa de choque, porque quem mandou foi o judiciário. Manda a tropa de choque fazer desapropriação, fazer a reintegração de posse, quando na verdade tinha que estar determinando o imposto progressivo ou a desapropriação daquele imóvel de São Paulo. Então o fato desta vez ocorreu em São Paulo. Desta vez chamou a atenção porque houve resistência, porque houve enfrentamento. Mas isso vem acontecendo sistematicamente no Brasil todo, no Rio de Janeiro. Acontece o tempo inteiro. Vou repetir. Nós temos 6 milhões de famílias sem casa no Brasil e quase 7 milhões de imóveis trancados para se fazer especulação imobiliária. Então, realmente lamentável, mais um espetáculo de truculência fascista pelas ruas de São Paulo e, mais uma vez, não em nome do direito, não em nome da lei, mas em nome dos interesses daqueles, né, que financiam as campanhas eleitorais, que são sócios, né, dos políticos e que tem alguma forma de envolvimento com o judiciário também. Porque, sinceramente, o que eu sei é que prova de juiz é difícil o suficiente para eu acreditar em ingenuidade, em falta de informação e etc. O judiciário brasileiro precisa ser reformulado, precisa ser democratizado e ele precisa começar a respeitar a lei, a aplicar a lei. Como, por exemplo, obrigar o prefeito Eduardo Paes a pagar o salário dos professores integralmente. A greve não foi declarada ilegal em lugar nenhum. Como é que foram feitos descontos? Descontos abusivos. Para isso não existe Tribunal de Justiça. Para isso o judiciário não olha. Só olha para o que interessa. Então eu vou repetir. Eu não chamo mais de TJ. É só T. É tribunal. Não é de justiça.